Falando em pauta completa para abrir a semana, inclusive para a gente desejar feliz ano novo para essa dupla que eu adoro e eu sei que vocês também. A gente vai ter uma dinâmica super bacana aqui, ó. Olha que linda que tá essa mesa, meninas capricharam, tá tudo lindo pra gente falar de um assunto que é sempre, olha lá. Obrigada, Pascoal, aqui lindo. Para falar de um assunto, gente, que é sempre atual, porque a cada momento surgem novas informações. E a gente sabe o quanto quem tem um diagnóstico ou encontrou já, né, um problema ligado ao intestino irritável, o quanto isso diminui qualidade de vida. E diminuir qualidade de vida por uma questão que hoje nossas convidadas vão trazer mais informações. Eu acho que é uma forma também da gente ajudar e abrir, né, um espaço para a gente debater esse assunto que, como eu disse, sempre é atual falar de intestino irritável. Com a nossa querida endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soglia, bem-vinda. Obrigada, Feliz ano novo! Feliz ano novo! Tava com muitas saudades. E nossa nutricionista, chefe de cozinha, doutora Gabi Esteves, bem-vinda! Nossa nutri querida. Olha, eu vou falar uma coisa, meninas, esse assunto sempre toda vez que surgem novas informações, o que a gente coloca aí a questão do intestino como prioridade para ser debatida aqui, sempre fica assim na minha cabeça, né? O quanto hoje vocês estão relacionando o tempo todo doenças com questões emocionais. Hoje vocês vão explicar um pouco disso também. O intestino irritável pode ser um grande exemplo, né, da influência do nosso estado, do nosso emocional na questão aí do que vai acontecer pensando em intestino e até na saúde como um todo, né? Exatamente, Carol. E se a gente pensar, qual a importância desse assunto? A prevalência de síndrome do intestino irritável é de 10 a 15% da população. Puxa. Então pensa que 10 a 15% das pessoas têm uma queixa intestinal, né, que vai se caracterizar por uma dor abdominal, cólica, uma flatulência, um empachamento, associado com uma mudança, né, na característica das fezes. Então eu posso ter constipação, diarreia ou ambos, né? Cada pessoa, eu posso ter só intestino preso? Posso. Tá. Posso às vezes ter só diarreia? Posso ter uma alternância? Posso. Por pelo menos 6 meses. Então essa é a definição. Então a gente não vai encontrar, né, num exame de sangue, num exame de imagem, olha, eu tenho síndrome do intestino irritável. É um diagnóstico clínico. Tá. E que tem total relação com a parte emocional, que a gente vai conversar daqui mais pra frente, mas que traz muitas vezes um desconforto e uma piora da qualidade de vida de uma maneira significativa. E é por isso que é tão sério e importante, porque abrir mão de tantos momentos importantes na vida, parte social, inclusive, né? Quem tem síndrome do intestino irritável passa por algumas situações, né, Gabi, assim, Sim. conflitantes e que às vezes até uma reunião importante de trabalho e que aquilo tem um impacto que a pessoa não consegue fazer, apresentar, participar, porque tem um problema, né, ali momentâneo intestinal, enfim, dentre tantas outras histórias, né? E daí acaba piorando essa questão emocional pela questão funcional e fica uma coisa cíclica, né, Cá? Porque eu passei por uma questão emocional complicada, desencadeou devido a outros fatores a síndrome do intestino irritável e por conta da síndrome do intestino irritável eu tenho uma questão emocional, porque é difícil de eu sair, é difícil de eu passear, eu não posso ir numa festa e comer o que estão servindo e daí acaba tendo aí uma coisa prejudicial muito grande. Isso, né, que a Gabi está falando é muito bacana, porque assim, tem um estudo que saiu de síndrome do intestino irritável, porque assim, quando eu me formei na faculdade, era uma comorbidade funcional que estava muito relacionada à ansiedade, ponto. Isso faz muitos anos, então muita coisa mudou. Mas o que eu acho que é importante? Hoje tem estudos mostrando que, às vezes, a ansiedade começa depois dos sintomas intestinais. Então, tem sim, que algumas pessoas no qual a ansiedade traz uma alteração intestinal. Mas tem pessoas que, depois de ela ter essa alteração intestinal, ela começa a ficar ansiosa porque ela tem medo de passar mal, ela tem medo de se sentir constrangida. Então a gente fala que é uma via de mão dupla. Então às vezes realmente a ansiedade está piorando, mas às vezes o meu intestino está piorando a minha ansiedade. Então, ovo e galinha. E vem de encontro, Cá, com toda essa descoberta de microbioma, né, assim, de quanto probióticos interferem na questão alimentar, na questão funcional, e aí estudando
estudou-se mais qual probiótico é mais indicado para quem tem intestino irritável. Então hoje vocês também vão dar dicas também. Todas. Não, e tem Todas muitos as alimentos. novidades. Eu vou apresentar a receita da Gabi. Olha que especial, gente. É um tartar de tomate com guacamole. Olha a montagem, que coisa. Olha! Nossa, vamos passar bem. Como sempre, né, doutora Lívia? Exato. Gabi vem arrasando, ela que é nutricionista e chefe, tá, gente? Então, assim, com todas as técnicas mesmo de chefe de cozinha, a Gabi tem uma questão aí na gastronomia muito ímpar. Você é realmente fantástica. E une tudo isso, claro, pensando nos nutrientes e no que a gente vai falar, que tem relação com a pauta, mas também num prato sempre muito saudável. E muito prazeroso. Muito prazeroso. Parece um prato de restaurante. Já falei pra ela, quando que ela abre o restaurante dela, que vai ser um grande sucesso. Agora, a gente tem pra colocar aqui, até pra gente iniciar também algumas... daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho a gente vai colocar algumas características que as meninas separaram, mas eu tenho uma curiosidade do que vocês notam quando vocês estão ali numa conversa, numa anamnese mesmo com o paciente. Quando a gente fala de síndrome do intestino irritável, ela vem com uma carga hereditária, genética, enfim, tem outros fatores que envolvem essa questão? Então, hoje a gente vai falar muito sobre a patogênese, né? O porquê que a gente desenvolve essa hipersensibilidade. Porque o que acontece nessas mulheres, principalmente, é muito mais frequente no sexo feminino, mas também muitos homens podem ter, é que eu tenho, na verdade, uma hipersensibilidade visceral, intestinal. Então, eu tenho muito mais dor, como uma fibromialgia, só que no intestino. Então, eu sinto mais cólica, eu sinto mais dor. E eu também tenho uma contração intestinal alterada. Então, algumas pessoas podem ter uma hipercontração e muitas vezes vão desenvolver um quadro, né, com mais fezes mais pastosas, amolecidas, com uma frequência maior e chegando às vezes até um quadro diarreico. E ao mesmo tempo eu posso ter pessoas com constipação, no qual essa contração, né, o músculo, né, da parede intestinal, ele contrai menos e ele não leva esse bolo fecal. Então ele vai sendo absorvido água, eu vou ficando com desconforto, eu vou, na verdade, ficando dias sem ir ao banheiro. Então as pessoas... Exatamente. Então eu posso ter esse quadro. Então, até aí, a gente falava muito de uma alteração funcional, só que a gente tem falado muito da microbiota, que traz esse quadro inflamatório e que vem contribuindo muitas vezes para ser o início de tudo isso, né, Gabi? Sem dúvida, porque além de tudo, a gente tem um crescimento bacteriano desordenado por conta da nossa alimentação, né, Carol? Que isso a gente vai conversar um pouquinho mais detalhado lá. E esse desequilíbrio faz com que a gente fermente os alimentos, principalmente os carboidratos. Entendi. Então, quando a gente fala aquilo de dieta FODMAP, são os carboidratos que a gente elimina, né? Por um período, não é uma dieta para sempre, é um protocolo de 30 a 60 dias e a gente consegue ir avaliando aí quais os alimentos que para aquela pessoa tem uma fermentação maior e dessa maneira a gente consegue modular também a microbiota desse paciente para que ele tenha uma função intestinal mais normal. Então não vai ser regra os alimentos para cada um. Não. E eu acho mais importante, como ele é um diagnóstico clínico, Carol, é a gente fazer o diagnóstico diferencial. Porque existem algumas condições que eu posso ter uma colite, eu posso ter uma intolerância alimentar e que o quadro clínico é muito parecido com a síndrome do intestino irritável. Então, ele, na verdade, é um diagnóstico de exclusão. Então, eu preciso fazer algum exame para eu falar que eu tenho síndrome do intestino irritável? Não. O diagnóstico é clínico, mas eu preciso fazer os exames para ter certeza que eu não estou comendo bola numa outra condição que eu preciso de um tratamento direcionado. Entendi. Então, às vezes, pessoas com mais idade, né, e com sintomas às vezes mais graves também. Com sangramento, né, intestinal. Mas acredito não ser também incomum as pessoas terem a síndrome do intestino irritável com outras questões também envolvidas. Então, assim, uma intolerância à lactose e a síndrome do intestino irritável, isso pode estar associado também. Pode. Porque tem a ver com a permeabilidade do intestino, né, Carol? Às vezes uma pessoa que tem uma intolerância a glúten, pode acontecer. Esse é um gatilho para piorar esse quadro inflamatório intestinal. Digamos assim, são pessoas que já têm uma sensibilidade maior nesse órgão e é isso, né? E aí podem ter uma piora, então tem que unir várias estratégias. Exatamente. Que é o que a gente vai contar daqui a pouquinho. Eu vou colocar na tela já então, que agora sim, prontinho para citar para vocês alguns dos sintomas, certo, Gláucia? Olha lá.
Então, quando a gente fala da síndrome do intestino irritável, eu vou ler para vocês. A gente está falando de gases, inchaço, barriga estufada, diarreia ou constipação, uma ansiedade, queda da imunidade, deficiência de ferro, B12 e ácido fólico, mal-estar, hipoglicemia, insônia, fome descontrolada, falta de energia. Olha quanta coisa está relacionada, ó. Tem mais. Além desses, a gente também pode pensar num comportamento de sono, um estresse psicossocial, atividade física que vai ser ali também comprometida, comportamento alimentar, mudança da produção de serotonina, doenças da tireoide, microbiota intestinal e mudança de hormônios sexuais, que são as novidades que as meninas estão trazendo para a gente falar da síndrome do intestino irritável. Seguinte, já estamos aqui com a nossa, nós vamos fazer uma dinâmica muito legal com as meninas, vamos entender então dos bichinhos, vou chamar de bichinhos por enquanto, que vocês aqui vão explicar. Eu coloquei alguns dos sintomas, se vocês quiserem ir retomando ao longo, né, da nossa conversa, mas acredito que agora vocês já queiram começar a nossa dinâmica, certo? Combinado. Vamos lá. Então, vamos entender aqui, Carol, a Gabi vai me ajudar também. A gente tem aqui um intestino dentro da normalidade. O que é esse bichinho aqui? São os enterócitos, são as nossas células intestinais. A gente vê que elas têm várias velocidades para a gente conseguir fazer essa absorção. E isso é super importante, porque quando a gente perde essas velocidades, essa função intestinal se modifica. Então, a gente tem o vaso sanguíneo, a gente vai absorver vitaminas, os alimentos, bem embaixo dessas células, né? Então, aqui passa a comida, aqui em cima. E a gente tem as células intestinais, que é quem justamente faz essa contração, né, para poder enviar o bolo fecal lá para frente. Então, numa microbiota saudável, no intestino saudável, o que a gente tem? Aqui a gente tem as bactérias, que é a microbiota intestinal, e se a gente chegar bem pertinho, a gente vai perceber o quê? Que ela tem uma quantidade equilibrada, ela tem várias cores, a gente tem uma diversidade, então a gente consegue ter muitos tipos de bactérias para que esse funcionamento seja adequado. Ao mesmo tempo, a gente vai ter algumas células de defesa. Então, a gente tem aqui embaixo, né, os nossos linfócitos, que são justamente quem funcionam para proteger da entrada de micro-organismos, de bactérias, que acabam entrando junto com os alimentos. E a gente produz uma substância que a gente chama de defensina, que é um hormônio que também vai ficar nessa luz intestinal, protegendo desses patógenos que muitas vezes podem trazer uma infecção. Então, aqui a gente tem várias células, né, de defesa. Tudo bonitinho, funcionando. Exatamente. Como deveria ser. Exatamente. E para que isso daqui, hoje a gente falou muito que a gente ia falar das novidades da síndrome do intestino irritável em relação aos hormônios. Para isso daqui acontecer, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma quantidade de estrógeno adequada para que a gente consiga ter uma microbiota saudável. Por isso que às vezes naquela fase de TPM, né, Gabi, no finalzinho a gente tem o intestino preso, empachamento. Por que muda o nosso intestino nesse momento? Justamente porque esse hormônio, quando ele está baixo, ele causa algumas alterações dessa motilidade intestinal. Por incrível que pareça, a testosterona também é importante para que esse funcionamento seja adequado. Olha só. E a gente tem a produção da serotonina aqui na luz intestinal. E aí isso é bem bacana conversar com vocês. Por quê? Na verdade, a gente tem uma associação da síndrome do intestino irritável com dores pelo corpo, com ansiedade, com tristeza, com fibromialgia. E a gente sabe que a gente produz serotonina tanto no nosso cérebro, mas também a gente produz muita serotonina na nossa luz intestinal. E quando a gente tem um desequilíbrio dessa quantidade de serotonina, muitas vezes a gente pode não só ter uma alteração do quadro intestinal, mas também dos sintomas psicoemocionais que você abriu a pauta falando, Carol. Entendi. Tá bom? Por causa dessa ligação da produção da serotonina. Exatamente. A serotonina que a gente produz no intestino, ela não passa para o nosso cérebro direto. Ela, na verdade, tem um balanço junto com o triptofano, que é uma das novidades que a gente pode utilizar na síndrome do intestino irritável para melhorar os sintomas. Ai, que legal! Esse triptofano ele é absorvido e é transformado em serotonina no nosso cérebro. Ótimo, então ele melhora, ele dá um bem-estar quando a gente está um pouco mais down. Mas o triptofano no sangue ele tem relação, esse equilíbrio com a quantidade de serotonina intestinal. Puxa. Compliquei, mas na verdade a serotonina conversa com o triptofano. Tá. E a gente pode utilizar o triptofano para melhorar o quadro intestinal e para melhorar aquele quadro mais de humor que pode vir junto com essa alteração do síndrome do intestino irritável. Então, para ver se eu entendi, o triptofano é através da alimentação ou suplementação, Exato. Isso que eu queria dizer. E que muitas pessoas estão fazendo suplementação de triptofano sem acompanhamento. E uma coisa muito importante de saber, quando a gente está
com o intestino muito feião assim, com né, o desequilíbrio muito grande de microbiota e um estresse aí até inflamatório do nosso corpo muito errado, quando a gente toma triptofano, a gente piora essa situação, né, Pri? Então, por isso que tem que ser uma coisa... Não é o início do tratamento, não é tem o que primeiro início, cuidar da inflamação. E não é para todo mundo. Entendi. Então, isso é bastante importante, assim... Porque o que a gente tem, é isso que a Gabi falou, na síndrome do intestino irritável, a quantidade de serotonina ela é maior. A serotonina, na verdade, ela estimula a contração. Por isso que às vezes a gente tem aquela dor em cólica. E aí, quando dá o triptofano, a gente piora essa situação. Olha só que interessante. Então, até os alimentos, né, que a gente já falou tantas vezes aqui, né, aveia, chocolate, pioram portadores de síndrome do intestino irritável, porque tem essa questão de inflamar mais, de causar mais estresse para o organismo. Gente, agora o seguinte, claro, essa suplementação, enfim, seria do triptofano mesmo, em cápsula. Sim. Isso. Claro que tem que ter orientação, né? A gente não está falando de uma coisa assim, que precisa inclusive de uma quantidade, eu imagino que isso seja também manipulada, individualizada, modulada. No entanto, a minha dúvida é a seguinte, hoje é muito difícil, eu acredito vocês também como profissionais, pegar alguém que tenha isso aqui tudo muito normal, com tudo que a gente está vivendo, de estresse e preocupação, sem dúvida, não é verdade? Sem dúvida. Então, não só para quem tem a síndrome do intestino irritável, mas eu acho que para todo mundo, que a gente está falando de uma questão também emocional, que está diretamente ligada à questão intestinal, isso aqui é um mundo, assim, dos sonhos, né? Mas ele também não ele é bem raro, vamos combinar. É raro, Ká, mas assim, com pequenas mudanças, a gente pode chegar perto disso. Entendi. Né? Então, que é daí é aqui. Isso, que é aqui. Agora, este aqui, já a gente está falando, como você citou, uma probabilidade, e aí eu entraria, já que você começou a falar de hormônios, na questão feminina. As mulheres sofrem mais. Sim, justamente porque, na verdade, quando a gente tem uma quantidade menor de estrógeno, então, em vez de a gente ter bastante estrógeno e a gente tem menos, numa situação de final de ciclo, como na TPM ou na menopausa, e também tem uma quantidade menor de testosterona, o que a gente vai acontecer? A gente vai aumentar essa permeabilidade, essas células, por causa do processo inflamatório. Então, a gente vê várias célulazinhas inflamatórias nessa situação, que vão alterar essa permeabilidade. Então, a gente perde os vírus, então a gente diminui o enterócito, ele fica com menor capacidade de absorção, eu aumento o espaço entre as células, aumentando o risco não só de infecções, mas também o quadro de diarreia. E a gente muda o filme que a gente tem de microbiota. Então, se a gente perceber, a gente vai ter muito mais bactérias e ela é uma bactéria que está marrom. Tem muita bactéria de uma só. Então, o que acontece? A gente diminui a diversidade que a gente tem da flora bacteriana. Então, a gente aumenta, né, esse componente inflamatório, então a gente vai encher de células assim. Opa, essa aqui não grudou. Por isso, tão importante os probióticos que vocês comentaram. A gente vai aumentar, então ela vai entrar, se a gente vê aqui na corrente sanguínea, aqui a gente está tendo uma absorção normal, Carol. Aqui a gente está absorvendo várias moléculas que são inflamatórias e essa inflamação está indo para o corpo inteiro. Né? Por isso que a gente tem a fadiga, a fibromialgia, essa sensação de cansaço, porque essa inflamação está além do intestino, ela está indo para o nosso corpo inteiro. É sistêmico. Seguinte, vamos lá, deixamos uma perguntinha e já entrando então nessa questão, né, de intolerâncias, né? Ela pergunta a Simone se os sintomas da intolerância à lactose podem ser confundidos. E aí eu já queria acrescentar uma outra para vocês comentarem. Que exames são esses hoje? O que vocês, qual é o padrão ouro quando a gente fala de diagnóstico tanto de intolerâncias alimentares, como no caso lactose, como também para investigar e já tirar outras coisas? Simone, intolerância à lactose é justamente isso que a Pri explicou aqui pra gente. Quando você come a lactose, que era um alimento, uma molécula que a gente não consegue digerir, desculpa, Pri, te agradeço. Essas bactérias que estão em desequilíbrio vão fermentar essa lactose e quando ela chega na corrente sanguínea, ela chega em forma de inflamação. Então, essa é a grande questão. Então, sim, dá os mesmos sintomas, porque dá distensão abdominal, assim como outros alimentos que a gente trouxe aqui,
que, Carol, não querem dizer que são alimentos ruins, né? Então, por exemplo, ali a gente tem uma melancia, a gente sabe o quanto é saudável a gente consumir uma melancia, mas no momento que a gente tem o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, não é um alimento ideal para comer. Por quê? Porque ele tem um carboidrato que vai ser fermentado por essas bactérias ruins. Então, a gente precisa fazer essa dieta low FODMAP, que a gente vai diminuir esse consumo de carboidratos, e isso inclui algumas frutas, inclui o cogumelo, alimentos industrializados que contêm frutose, iogurtes que têm a lactose, assim como a Simone falou, alguns alimentos fermentativos como cebola, alho, feijão, lentilha, ervilha, brócolis, couve-flor, que são alimentos que a gente sabe que melhoram muito a flora bacteriana, o microbioma intestinal, desde que a gente tenha o probiótico lá, o bichinho bom, porque se a gente está com o bichinho ruim, eles também vão virar festa. Ainda que, como você comentou, leguminosas e tal, ainda que deixe de molho, ainda que diminua, enfim, com a cocção, vai ser prejudicial. Ele melhora isso de deixar de molho, fatores antinutricionais que aumentam a formação de gás, né? Que dê essa distensão. Mas a questão pela fibra, que é o carboidrato não digerível, que é o que a gente tem aqui, é o que vai prejudicar. Que coisa, né? E aí a gente tem quais exames, Carol? Então, geralmente a gente vai fazer um exame de teste de intolerância à lactose, né? A gente não tem uma frequência tão alta como, por exemplo, na Europa, de doença celíaca, mas aqui no Brasil a gente acaba fazendo a triagem para doença celíaca, que é intolerância ao glúten. Às vezes, se a pessoa tem muito desconforto, sensação de não esvaziamento, fezes muito endurecidas, às vezes a gente até faz uma manometria, né, reto-anal, que na verdade é para ver a capacidade de contração, porque tem pessoas que não conseguem, e às vezes, se tiver sangramento, uma colonoscopia. Aqueles testes de alergia alimentar, né, haste para castanha, para leite, para ovo, a gente pode fazer, mas com a experiência que eu tenho no consultório, é muito difícil uma pessoa com o quadro intestinal, como a Gabi falou, vir com essa intolerância. Geralmente são pessoas que têm um quadro realmente alérgico, de sangramento, e aí sim a gente faz. Pode ser feito, mas geralmente não é recomendado pela questão de custo e porque geralmente vem negativo. Olha lá, pergunta da Renata, né, na tela. Então, Renata pergunta, olha que bacana a ideia dela, né? Se o formato das fezes, ele pode ser o indicador da síndrome do intestino irritável. E aí ela cita exemplo, né? Quem tem fezes em bolinhas, enfim, pastosas e tal. É um assunto que às vezes a gente coloca aqui na hora do almoço, no entanto, é importante, então a gente tem que falar. Sim. Né, meninas? Renata, na verdade, faz parte do critério da síndrome você ter alteração no formato nas fezes. Então, você tem que ter dor, desconforto, empachamento e alteração no formato nas fezes. Dor também. Isso, geralmente é dor ou desconforto, né? Então, você precisa sentir esse aumento da sensibilidade. Então, eu preciso ter o quadro de desconforto, seja ele em dor, empachamento, flatulência, e alteração no formato das fezes. Se não tiver alteração no formato das fezes, não fecha o último critério que a gente tem do consenso de síndrome do intestino irritável. Então, eu posso ter só pastosa, diarreica, eu posso ter só bolinha, né, que são fezes fragmentadas, ou alternar entre essas duas. Perfeito. E aí a dieta, Cá, também muda, né? Porque um paciente que tem essa questão intestinal mais obstipante, então as bolinhas, a gente pode suplementar com fibras que não tenham essa questão de fermentar, como a gente tem em alguns alimentos. Entendi. Tá? E o contrário disso também, a gente pode fazer essa redução de fibra em paciente que tenha diarreia. Que aí, senão, claro, vai piorar o quadro, né? Já que a fibra ajuda para quem tem a constipação. Sim. Certo? Então, enfim, vou passar os ingredientes e aí você vai explicando pra gente por que você escolheu essa receita, que isso a Gabi ainda não comentou. Tá muito chique esse tartar de tomate com guacamole. Olha, a gente vai usar então pro tartar. São 4 tomates cortados em cubos, sem pele, sem sementes, sal a gosto, pimenta do reino a gosto. Passo tudo, né, Gláucia? Guacamole também. Então vamos lá. Para guacamole a gente vai usar 2 avocados maduros, amassados, salsinha, cebolinha ou coentro picadinhos, 2 colheres de sopa de creme de tofu, sumo de meio limão Tahiti,
1 colher de sopa de azeite, sal e pimenta do reino a gosto. E o molho, ai que delícia, hoje ela está ousada, olha isso. Sumo de 1 limão, 1 colher de sopa de azeite trufado, foi bem nessa, hein? 2 colheres de sopa de molho de soja light, flor de sal a gosto. O azeite trufado me ajudou a recuperar o meu olfato quando eu tive Covid, nunca vou me esquecer. Olha que massa. É porque é muito, muito forte, né? O aroma é realmente... Então, ele tanto veio para eu ter certeza que eu não tinha mais olfato, quanto para depois a recuperação, que todo dia eu fazia o exercício com azeite trufado. Que massa. Então, quem aí está precisando... Uma informação legal, que a gente está falando isso de cheirar, para quem tem intestino irritável, é usar óleo de hortelã. Ele tem alguns estudos super legais de que o óleo de hortelã, você pode usar, cheirar, você pode usar em gotinha e ingerir. Olha. O chá de hortelã, ele tem uma função bem interessante nessa motilidade intestinal e ajuda os sintomas. Que legal. Então, Boa muito dica. bem. Vamos lá. A receita, eu trouxe primeiro o tomate, que eu sei que você adora, você e a Fuzi, né? Adoram. Quer ter a plantação, eu ia. Né? A questão de ter a guacamole é o seguinte: pacientes com síndrome do intestino irritável pioram muito com o consumo de gorduras. Então, carne vermelha é uma coisa que a gente tira, frituras, óbvio, né? Então, assim, queijos amarelos, coisas muito gordurosas, a gente tira. Tá. Mas o abacate, ele tem uma gordura anti-inflamatória interessante, desde que a gente consuma em pequenas porções. Tá. Então, para uma receita dessa, vai mais ou menos 30 gramas de avocado, que está excelente na Legal. dosagem durante o dia. Tá Fora bom? que é bonito, hein? Olha Lindo, que prato lindo. fácil, barato e uma entrada super fofa, ou às vezes assim, pode ser até o jantar, né? Sim. Que é uma coisa leve. Tirei a semente e a casca do tomate para a digestibilidade ficar melhor, tá? Então, cá, a gente sempre vai começar com o tomate, por quê? Porque depois que eu tiro a semente e a casca, eu gosto de deixar ele numa peneira assim, eu ponho o sal e deixo ele uma meia horinha dessa maneira, porque ele vai escorrer o excesso de água e não fica aquela aguaceira no prato. Ah, Tá boa. vendo? Então aqui, ó, dá pra... Porque senão ele acaba amolecendo o tartar, né? né? Fica aquela coisa... Então, ó, até derrubei. Mas ele solta mesmo, então tem que deixar um tempinho. Então deixa um tempinho aqui com um pouquinho de sal. Pimenta não é uma coisa interessante pacientes com síndrome do intestino irritável consumir, mas eu sei que nós três adoramos, então eu trouxe pra põe gente pimenta. colocar. Então a gente dá uma temperadinha também nesse tomate com a pimenta do reino. Tá? Então vou deixar ele separadinho aqui. Tá. Enquanto isso, a gente vai fazer a guacamole, tá? Então a gente vai usar o avocado amassadinho. Pode ser o abacate? Pode. Aqui o avocado ele tem um sabor um pouco mais forte, mais denso, tá? Mas quem quiser usar, pode usar. Daí a gente vai colocar um pouquinho de limão, que é justamente para ele não escurecer e para dar aquele toque cítrico. Essa quantidade que a gente sugeriu serve 3 pessoas, assim, pensando... Tranquilo. Tá. Tranquilo, cá. 3, 4 pessoas dá pra gente fazer, tá bom? É vegano, né, Gabi? Eu não sei se entrou alguma coisa aqui não, mas É vegano, porque a gente tá usando o creminho de tofu. De tofu, aham. Pode usar um requeijão zero lactose, tá? Pode usar um hummus, de repente. Pode mudar essa pastinha. E pode fazer sem também, quem quiser, tá? A cebola, cá, pra gente diminuir essa fermentação que ela dá, que é até uma coisa ruim para quem tem intestino irritável, eu fervo uma água, jogo essa cebola, ela dá uma ferventada assim de 30 segundos. Tá. E daí eu tiro essa água e ponho em água gelada. Que boa dica. Só para dar uma quebrada, não ficar aquele sabor muito forte, e isso dá uma quebrada na fibra também. Ela inteira, Gabi, ou depois que você Depois pica? que eu pico, Depois que porque daí a gente até melhora essa questão de higiene, assim, tá? Deixa eu só pôr isso aqui. E aí, cá, o creminho de tofu, se quiser, se não quiser pode deixar sem nada. Eu gosto porque ele dá uma liga para ficar juntinho ali, tá? Às vezes
quem não tem muita prática pode Ai, ser tá que cremoso. desmorone. Muito bom. E aí eu trouxe salsinha, mas pode ser qualquer erva que goste. Pode misturar, pode pôr coentro, que fica uma coisa mais forte, o que gostar, a quantidade que gostar. As ervas não vão causar ali nenhum desconforto? Tem paciente que pode ter um desconforto com erva? Então, na verdade, Ká, as ervas são os temperos mais indicados para quem tem intestino irritável. Que legal. Porque como a gente não vai usar caldo de carne, Aham. coisa industrializada, tudo, quem tem o paladar muito viciado nisso, vai sentir falta. Então, pode abusar de ervas, pode colocar, inclusive, se quiser fazer um frango, um peixe com erva cidreira, Sim. capim-limão, na comida salgada fica uma delícia, fica aquele aroma. Então pode abusar disso sim, tá? E é legal essa dica que vocês estão passando, porque quem tem síndrome do intestino irritável tem medo de comer, de experimentar, de Sim. arriscar. Nossa, tem um coentro. Ai, vai dar ruim, não é? A pessoa já vai com aquela expectativa que não vai dar certo. E sabe o que é importante, Carol? A gente entender que o tratamento inicial é o que a Gabi falou lá. A gente vai tirar tudo isso, mas na verdade a ideia não é você ficar sem esses alimentos. É você diminuir a inflamação, é você modificar a microbiota, é você, na verdade, ter uma proposta de tentar transformar aquele intestino inflamado num intestino mais dentro do equilíbrio para então reintroduzir. E aí colocar as ervas, colocar vegetais saudáveis. Pimenta. A gente não pode ficar sem ele. Tá. Mas inicialmente, muitas vezes, durante às vezes 3 a 6 semanas, a gente realmente vai querer modificar esse padrão alimentar, às vezes até um pouco mais restritivo, depois a Gabi Sim. pode explicar pra gente um pouco melhor, para diminuir o componente inflamatório. Ô, gente, mas não tem uma questão agora que assim, a gente já ouviu muitas vezes, falando até para quem está fazendo testes para ver se tem intolerância ou não, se a pessoa ficar muito tempo sem o alimento, essa reintrodução necessariamente vai dar um problema, né? É como se o organismo não aceitasse novamente. Isso pode acontecer? Na minha prática, acontece quando a pessoa tem uma intolerância àquele alimento. Que ali é real mesmo. É real, Tá. entendeu? Então, às vezes, até uma... Eu já falei isso aqui, eu tive uma paciente que emagrecia, a gente não sabia mais o que fazer, ela fez um teste, a gente fez dieta, era alface. Ela Nossa. parou de comer alface e melhorou super. Então, assim, eu tenho outra paciente que tem uma questão de intestino irritável muito grave com couve. Nunca mais ela reintroduziu couve. Entendi. Então, existe, né, Tá. Pri? E para entender, Carol, que assim, a gente não vai reintroduzir no mesmo cenário. Então, eu tenho um cenário com microbiota alterada, com desbiose intestinal, com alteração inflamatória. Aham. Aí eu trato muitas vezes com antibiótico esse excesso de, né, essa SIBO, né, esse excesso de supercrescimento bacteriano. Eu diminuo a inflamação. Então, quando eu vou introduzir esse alimento, primeiro numa quantidade pequena e Entendi. gradativamente, eu também estou diferente. Na verdade, eu estou introduzindo em cima de um intestino que está muito mais saudável. Então, meus sintomas são muito menores. Tá bem cuidado, Tá. né? Entendi. Tem perguntinha do público enquanto a Gabi tá lá já na montagem, já mostramos na tela, olha lá. Obrigado, Bitão, beijo pra você. A síndrome é comum em crianças? Quais os sintomas? A mãe precisa observar caso desconfie de algo? Adorei essa pergunta, porque também me mandaram, né? Acabei anunciando aqui sobre a pauta e a primeira pergunta é: pode acontecer em crianças? Então, assim, a gente sabe que tanto menino quanto meninas têm, às vezes, durante a infância, o intestino um pouco mais preso. Tá. Mas isso, por definição, não define a síndrome do intestino irritável, a não ser que a criança tenha desconforto, tenha dor associado com esse padrão de alteração de formato das fezes. Então, sim, pode acontecer na infância. E aí é um momento até de, na verdade, reeducação alimentar para aquela característica, introduzir mais lactobacilos que, na verdade, modifiquem, né, o tipo de microbiota. Tem cada vez mais estudos que, dependendo da alimentação materna na gestação, eu modifico a microbiota da criança na infância. Então, às vezes, são crianças que já nascem com uma microbiota, às vezes, não tão boa, não tão saudável, até por uma questão genética, que foi a sua pergunta da outra hora, né? Ou às vezes não genética, mas o que trouxe da gestação, né? Porque colonizou naquele momento. Então, sim, pode acontecer na infância e a gente, né? Mas geralmente é um padrão mais constipado, menos, né? Menos de fezes mais pastosas, exatamente. Tá aí. Vamos acompanhar então? Gabi, você tá montando no... Eu tô montando aqui no aro, Cá, super simples. Só colocar o tomate picadinho, dar uma apertadinha assim. Daí a gente faz um recheio, uma camada No meio com guacamole. com a guacamole.
finaliza com o tomate. É bem facinho fazer. Ah, que bonitinho! Olha lá, gente, é o aro. E esse aro hoje é tão fácil de encontrar na internet. Sim. Muito, muito tranquilo. Acho Tem muito dificuldade, legal. pode até fazer num rolinho de papel toalha, coloca papel alumínio nele e fechou. Aí, ó. Olha que bonitinho. E aí, Cá, eu trouxe uma baby rúcula, que eu acho fofo da gente servir. É demais. Quando é que ela abre o restaurante, Gláucia? Baby Hugo. Não, a gente tá na torcida aqui, a diretora também. Olha, Cá, o que eu gosto mais de fazer receita aqui pro pessoal de casa é que olha que coisa fofa. Amei. Facílimo de fazer, entendeu? E que dá um ar... Nossa, que gostoso. Tô comendo saudável, gostoso. Não é Sim. aquela, né? E daí aqui eu coloquei o molho de soja. A gente pode utilizar aquele de coco, sabe? Que é uma imitação de molho de soja, só que de Sim, coco, que sim. não tem... Glutamato, né? Exatamente, pode usar. Não tem em casa, pode ser esse mesmo, que eventualmente não tem problema. É, um pouquinho do molinho, ele, né, Né? Tudo bem. não é o que vai fazer a diferença. E Ó. daí a gente coloca no azeite trufado Ai, olha. e faz aquela... Ó, a princesa, gente, ela é muito linda. Ela que vai bem-vinda. provar, Você que vai hein? provar, você come as delícias da mamãe, imagino, ó. Sim. Sim, né? Não tem como. Vocês passam bem, não é verdade, Má? Que Sim. delícia uma mamãe que cozinha assim, né? Ai, que linda. E é tudo sua cara, eu acho. É, né? Eu acho, tudo sua cara. Vamos experimentar, então? Vamos lá, doutora, que a gente também... Gente, mas ficou muito bonito. Ficou muito, 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 muito bonito. Olha, ó, e o aroma. Ai, que delícia. E eu já vi isso aqui, Gabi, ele tem algumas coisas que a gente pode ir mudando também, né? Então, quem gosta de atum, pode usar automático atum. Pode usar, né? o Pode peixinho. colocar abobrinha com tomate e uma mussarelinha de búfala. Pode pôr aquele creme de queijo e dá pra intentar. Doutora! O que é isso? Vou querer mais um. Gostou? Não, ela... E aí, Má, tá muito bom? Tá. Mamãe arrasa, né? E a rúcula? Gente, Que ela não é muito da rúcula. Gostou? Olha lá, viu? A gente vai tentando, né? então, é muito legal. Provando. Você criou um molho pra rúcula ficar mais interessante. E assim, vamos, né? Ela é demais, gente. Olha, eu vou falar. Muito bom. Meninas, tenho que agradecer e encerrar. Infelizmente, tem muita pergunta, né, Gláucia? Vocês são sucesso. Adoramos quando vocês estão aqui. Mas vocês voltam, é claro, e a gente continua falando mais sobre esse e outros assuntos, sempre com novidades. Então, quem quiser entrar em contato com a doutora, eu vou deixar um telefone aqui da clínica, que é o 91007-4004. 91007-4004. E no Instagram, @doutora_abreviado, _Ana Priscila Sóguia. @doutora, abreviado, Ana Priscila Sóguia. E quem quiser entrar em contato com a nossa queridíssima chefe e nutricionista Gabi Esteves, vou deixar também um WhatsApp da clínica 99934-3631, 99934-3631 e nas redes sociais, @nutricionista Gabi Esteves, o Gabi com Y, nutricionista Gabi Esteves, tudo junto. Meninas, eu amei, muito obrigada, eu vou continuar comendo. Má, obrigada, adorei te conhecer, viu, linda? Até a próxima.